E aí galera, tranquilo? Pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o realismo no Brasil, tá? Com ênfase no Machado de Assis, claro. E vai ver um pouco por que o Machado de Assis ele é considerado o maior escritor de língua portuguesa no Brasil, né? Talvez só equiparado a Guimarães Rosa, mas com certeza no século XIX ele vai ser visto juntamente com José de Alencar o escritor de maior destaque. E por que tudo isso? Primeiro que o Machado ele tem uma grande importância porque ele traz o realismo para o Brasil, né? Aquele realismo do Eça de Queiroz em Portugal e do Gustave Flaubert na França. E os realistas aqui no Brasil estavam passando pela transição, né, do Brasil monarquia para o Brasil república. Então o Machado ele vai ser exatamente esse cara que vai fotografar, né, conseguir representar, relatar e narrar essa transição do Brasil para a República em 1889. O Machado ele introduz aqui no Brasil o realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Considerado o primeiro livro realista do Brasil. E tem várias técnicas nesse livro para a gente pensar um pouco, para analisar o realismo. Então, primeiro, é bom a gente lembrar as características do realismo, para a gente não se perder. Então, lembra como eram os escritores realistas portugueses? Eles eram super críticos, né? O realismo tinha por base a crítica social, representar as mazelas da sociedade, sem maquiar, né, o rosto das pessoas, sem fantasiar nada. É por isso que eles são antirromânticos. E o Machado vai ser bastante assim também. Eles são completamente objetivos, né? Tentar representar só o que eles observam. Eles não falam que vem de dentro, eles falam que vem do social. Eles são extremamente verossímeis, né? Tentar representar a realidade com a maior fidedignidade possível, né? Com a maior clareza e realidade possível. Eles vão tratar muito de triângulos amorosos, isso Machado vai ser, né, espetacular em fazer. Só que tem algumas coisas no realismo brasileiro que a gente tem que pensar um pouco, porque o Machado não vai copiar, por assim dizer, o realismo francês, ele vai inovar. O realismo brasileiro, com Machado de Assis, vai ter uma transição e uma quebra muito, muito grande, né, com o realismo francês. Por exemplo, uma técnica muito usada no Machado de Assis é a técnica da digressão, e os realistas normalmente não usavam a digressão. Então Machado, em muitas das suas obras, ele começa pelo final, né, como Dom Casmurro e Memórias Póstumas. No Memórias Póstumas ele já está morto, né, falando que ele vai escrever aquele livro para poder resgatar as suas memórias. Então ele volta lá na época do seu enterro, do seu velório, e depois ele volta lá na época da infância. Então esse flashback, essa não linearidade é muito comum nas obras do Machado, o que não confunde o leitor, tá? Porque ele consegue amarrar o leitor do princípio ao fim. Outra técnica que ele usa muito é a metalinguagem. Ele fica a todo momento falando do livro dentro do próprio livro, né? Como o Brás Cubas mesmo escreve, né? Estou escrevendo esse livro embaixo da terra, estou escrevendo esse livro já enterrado. Então ele está falando sobre o ato de escrever já escrevendo. Uma outra técnica que ele usa muito é a ironia, né? Machado de Assis é considerado o pai da ironia da língua portuguesa. Ele é irônico em todas as frases, e é por isso que muita gente fala que Machado de Assis é um pouco difícil. É que Machado, por ser tão irônico, você tem que conseguir compreender as sacadas das ironias dele, né? Quando ele diz, por exemplo, Marcela amou-me muito, enquanto eu lhe dava colares. Ou seja, então ela não amou. Isso foi irônico, né? Falar que ele amou. E os personagens do Machado, eles são muito pessimistas nisso, no sentido de que eu sou ruim mesmo, sou ganancioso mesmo, né? Não quero que ninguém me julgue por isso, eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Então por isso que a maioria dos personagens do Machado, eles terminam o final com um final muito pessimista. Os livros deles são muito pessimistas, né? São personagens muito icônicos, eles são muito marcantes, porque eles trabalham sempre com a crítica e a desconstrução da idealização do romantismo. Uma outra técnica muito usada no Machado de Assis é a interlocução. Ele conversa muito com o leitor. Isso tem a ver com o processo que ele estava vivendo, tá? Porque ele escrevia, lembra lá, romance de folhetins. Então tudo que ele escrevia tinha que ser para os leitores lerem semanalmente, né? Só que ele vai tirando sarro do leitor. Ele fala assim: tu, desgraçado leitor, que não tem nada mais importante para ler, pode pegar então o meu livro. Se tiver, é preferível que você pegue uma outra coisa mais interessante, porque aqui não tem nada de interessante para você. Porque você tem pressa de ler, e o meu livro é lento, o meu livro vai devagar, você precisa ter muita paciência. Ele vai então tirando sarro da cara do leitor. Fora isso, gente, é importante saber que o Machado ele era um autor polígrafo, tá? Ele escrevia de tudo. O Machado escrevia contos, teatros, poesias, romances.
O Dom Casmurro, juntamente com Memórias Póstumas e o Quincas Borba, né, são chamados de grande trilogia machadiana, porque são três grandes personagens masculinos marcantes, né, que trabalham também com o personagem feminino por trás. Quase sempre a mulher em Machado de Assis vai ser vista como uma mulher dissimulada, né? Lembra dos Olhos da Capitu, Olhos de Ressaca dissimulada, uma mulher cigana, aquela que encanta o homem, envolve o homem. Por isso que os triângulos amorosos aparecem muito em Machado de Assis, para ele criticar, né, essa questão da sociedade patriarcal e machista do século XIX, que só o homem poderia ter uma relação extraconjugal e a mulher não, né? Então é uma inspiração bem grande lá em Madame Bovary do Flaubert também. Beleza? Gente, então basicamente essas as características principais do Machado, tá? Espero que tenham gostado. Até mais e brigadão.